Salve, rapaziada, mais um vídeo aqui pro canal. Vamos dar uma olhada aqui no que o Pilhado falou sobre essa empate com, cara, sabor de derrota pro Flamengo. E claro, se você é novo por aqui, já te convido a se inscrever nesse canal, deixar o like. Aqui a gente só fala de Flamengo, todo dia é dia de Flamengo. Vamos lá pro vídeo. A queda de rendimento do Flamengo no segundo tempo. Na boa, não dá para aceitar um segundo tempo ridículo como teve o Flamengo hoje contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Era um jogo, pelo que acontecia no primeiro tempo, razoavelmente tranquilo para o Flamengo. Flamengo criando, Flamengo sem sofrer sustos, Flamengo pressionando o adversário. Aí o Flamengo vai para o intervalo, volta sem o Arrascaeta e, na boa, que futebol pobre. Um Flamengo que tem Plata, Bruno Henrique, Saul, Samuel Lino, tem um futebol pobre, Jorginho, que teve no segundo tempo com a saída do Arrascaeta, não dá para levar na normalidade. Gente, isso é um problema muito sério desse Flamengo. Porque o Felipe Luiz, ele faz um bom trabalho? Sim, ele faz um bom trabalho. Tem que ser elogiado o trabalho do Felipe Luiz? Claro que tem. Só que se nós quisermos comparar esse Flamengo com o Flamengo do Jorge Jesus, que o Felipe Luiz já falou que se inspira várias vezes, ele fica muito abaixo. Por que ele fica muito abaixo? Porque o Jorge Jesus, quando ele construía o resultado, quando ele vencia, ele não parava de atacar. Ele não parava de sufocar o adversário. Ele não parava de amedrontar o adversário. O adversário não se animava num jogo contra o Flamengo do Jorge Jesus. E hoje, o Flamengo foi pressionado no segundo tempo por um time muito mais fraco que o dele. O Ceará, com todo respeito, é um Ceará que faz uma excelente campanha, mas é um time muito mais fraco que o Flamengo, gente. E o Flamengo foi pressionado pelo Ceará. O Flamengo se acomodou no resultado. O Flamengo parou de criar, o Flamengo parou de atacar, o Flamengo parou de mostrar tesão, porra, no jogo. Tem que ser criticado, porque se ficar essa babação de não poder nunca criticar o trabalho do Felipe Luiz, o time pode acomodar. E hoje, no segundo tempo, tem que ser questionado o trabalho do Felipe Luiz. Hoje, no segundo tempo, tem. Por que o Flamengo parou de criar? Por que o Flamengo parou de pressionar? Por que o Flamengo recuou? Por que o Flamengo deixou o adversário gostar do jogo? Que é o que eu falo. Flamengo do Jorge Jesus não tinha isso, meu amigo. Se ele pegava um adversário mais fraco, dentro ou fora de casa, ele encurralava o adversário. Ele não deixava o adversário respirar. Aí o Flamengo vai para o intervalo com a vitória, vai com mais pontos, vai com a vantagem no resultado para o intervalo, um jogo que era razoavelmente tranquilo para o Flamengo, e aí o Flamengo tem o segundo tempo ridículo que teve. Eu digo e repito, um segundo tempo ridículo. Além da falha do Rossi, que eu sempre falei, tem gente que me questiona, que me critica, porque eu digo que o Rossi não é goleiro para Flamengo. O Rossi já teve momentos bons, Rossi já teve lampejos nesse time do Flamengo, mas, cara, é nítido que o Rossi é um goleiro estabanado. É nítido que o Rossi é um goleiro muitas vezes perdido. A saída dele do gol hoje foi uma saída ridícula. É saída de goleiro de pelada. E quase que ele entregou a paçoca de novo numa falta que teve ali na lateral esquerda, logo em seguida. Eu digo, o Rossi é o vilão desse Flamengo? Não. Mas eu não acho o Rossi goleiro para ser titular de um elenco galáctico como esse do Flamengo, tá? Não acho. Não mudo minha opinião. E hoje falhou feio. E para mim, no último jogo contra o Atlético Mineiro, foi um chute a queima-roupa? Foi. Mas também era defensável. Também era defensável. O gol do Atlético Mineiro, que o Léo Pereira deu a entregada, foi em cima do Rossi, ele não defendeu. Ou seja, mas não pode se resumir a derrota do Flamengo só pelo erro do Rossi. Foi um Flamengo ruim, não dá para cobrar ainda do Saul e do Samuel Lino, mas o Samuel Lino muito abaixo do que ele foi na sua estreia, o Saul muito mal ainda, a entrada do Saul no lugar do Arrascaeta acabou com a criatividade do Flamengo, mas o que eu digo é
Esse Flamengo não pode ser acomodado. Se o Felipe Luiz diz, de boca cheia, que ele se inspira no Flamengo do Jorge Jesus, ele não pode ter o segundo tempo como teve hoje. Ele não pode levar na normalidade o segundo tempo ridículo que o Flamengo teve hoje. O Flamengo não fez nada no segundo tempo. O Flamengo sentou em cima do resultado, se acomodou e deixou o Ceará empatar a partida. O Ceará ainda teve chances de virar, tá? É bom a gente deixar claro. O Flamengo poderia sair dessa rodada sem a liderança do Campeonato Brasileiro pelo segundo tempo patético que fez. E o que me chama a atenção, um time sem velocidade, um time sem disposição, um time fraco fisicamente. É aí que tá. Será que o preparo físico desse Flamengo está à altura do elenco e do futebol desse Flamengo? Porque não teve um contra-ataque no segundo tempo, não teve força. Eu não vi arrancadas nesse time do Flamengo. O que me preocupa é isso. Será que esse time do Flamengo continua sendo um time fraco fisicamente? Porque muito se falou, não, agora as contratações vão ser focadas em jogadores que não têm histórico de lesão, em jogadores que têm força física. Não foi o que eu vi. Realmente o Flamengo caiu demais no segundo tempo, né, rapaziada? E o Samuel Lino foi abaixo não por culpa dele, mas sim, cara, tinha um latifúndio entre os atacantes, no caso Bruno Henrique, de distância do Samuel Lino para fazer a associação, e do meio campo também. Depois que o Arrascaeta saiu, ninguém se aproximou do Samuel Lino. Ele estava todo o tempo mano a mano com 2, 3 jogadores do Ceará. Vamos ver aqui também, o Mauro César falou também um pouco sobre esse jogo. A hora que você vê que até eu fui na coletiva quinta-feira, estava no Maracanã, perguntei ao Felipe, ele não respondeu diretamente, alegou que eu não tinha revisto o lance. Mas todas as opções de passe estavam fechadas. O Atlético naquele momento subiu a marcação. E aí você faz o quê? Fica trocando passe até surgir um espaço, tenta uma bola longa, né? Centroavante raspar de cabeça, um Plata, que é bom nesse jogada, tentar raspar de cabeça, tentar prender a bola no ataque. Eu acho que tem que ter um plano B, é o botão de emergência. Não dá para ficar trocando passe de maneira até displicente, como aconteceu. O Flamengo perdeu um jogo num erro muito grave. E nem acho que é um erro só individual do Léo Pereira, não. Acho que é coletivo ali, dos 3, especialmente, os 2 zagueiros e do goleiro. E isso está acontecendo já há algum tempo. O Rossi várias vezes espera o adversário chegar pertinho dele para recolocar em jogo. Para que isso? Bom, teve chance de dar. Tanto o Léo Ortiz teve chance de dar bola pro Varela, como o Léo Pereira teve chance de dar pro Ayrton Lucas, né? Mesmo sendo pressionado, preferiu dar pro goleiro. Aqui a gente estava falando ainda sobre o outro jogo, né? Os erros do Flamengo do outro jogo, porque realmente tá complicado demais, rapaziada. O Rossi, eu já falei, eu não confio no Rossi. E vários vídeos aqui, eu já coloquei aqui que o Flamengo precisa de um goleiro, passe tranquilidade pra zaga, que tenha uma boa saída com os pés, porque o Rossi, ele acha que é pelada, ele fica esperando os zagueiros se aproximar dele, aí ele tenta dar um driblezinho, ou ele tenta fazer uma catimba ali pra dar um passe a mais. Sempre tem um capricho ali a mais no passe, ou para receber, ou para passar a bola. Isso é muito preocupante pro time do Flamengo. No mata-mata são 2 jogos, você errou, você tá fora. Mas enfim, rapaziada, deixa aí nos comentários o que você achou aí da atuação do Flamengo. Eu achei assim um desastre completo, mais um jogo desastroso. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o like. É isso, até o próximo vídeo.